Olá, estamos começando mais uma transmissão do ciclo de debates da ANR, Associação Nacional dos Restaurantes, onde nós sempre procuramos convidar profissionais do mercado para extrair experiências e conhecimento de forma com que possamos compartilhar pelo ao vivo, que sempre dá um status diferenciado, com todos os outros que são também do setor de food service, são simpatizantes ou também que não são do setor de food service, mas que querem aprender e querem discutir um pouco as questões que nós estamos falando. A gente já repassou aqui falando sobre projetos de restaurantes nesse ciclo, sobre arquitetura, sobre cozinha profissional, sobre questões de meio ambiente. E hoje o nosso tema é controle de riscos, diminuição de acidentes e seus respectivos custos. Estamos falando aqui de um aspecto do capital humano, né, que é um dos grandes questões e motores de qualquer setor da economia. No setor de food service, extremamente relevante, importante, cada vez aí tendo um protagonismo maior. Por mais que tenha tecnologia, o fator humano é um diferencial fundamental em qualquer tipo de operação. E os convidados nossos de hoje são, aqui ao meu lado, o Bruno Rodrigues, que é especialista em saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da Arcos Dourados. Desculpe a tosse, pessoal. A Arcos Dourados, para quem não sabe, é a master franqueadora do McDonald's da América Latina. É um volume imenso de lojas, pessoal. Nós temos aqui depois o Fábio Madri Lacerda, que é o gerente nacional de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da Arcos Dourados. Depois o Thiago Reis, lá na ponta, especialista em saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Então nós temos uma trinca bastante experiente. Quem está hoje numa operação como o McDonald's, tem uma quilometragem grande, tem uma intensidade grande, tem uma dinâmica grande, acaba aprendendo e tendo que administrar desafios num período de grande volume, num período de tempo muito curto. E nós vamos então compartilhar um pouco com eles essa questão. Eu vou pedir para a gente começar que o Bruno faça uma introdução inicial sobre esse tema, qual a perspectiva, por que esse tema é interessante, é relevante nesse momento. Bruno? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Sérgio, também. Agradecer aí a oportunidade que a ANR tem promovido, que a gente possa trazer esse tema que para a gente é de extrema relevância, né? Então a gente está falando de pessoas e as pessoas fazem a diferença do nosso negócio, isso é inevitável. E como prevencionistas, né, a gente entende que um acidente já é demais, né? A gente, como prevencionistas, pessoas da área, especialistas, a gente vai trabalhar sempre com o número zero. E a gente sabe de todo o impacto social que isso causa nas famílias, nos funcionários. Então, nosso objetivo é promover um ambiente de trabalho para que ele seja cada vez mais seguro, mais saudável, mais feliz e que a gente possa potencializar aí os resultados da companhia com uma operação cada vez mais engajada. Então, novamente, obrigado por a gente disponibilizar esse espaço para a gente e estar promovendo esse tipo de discussão que, para nós, dessa área de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, é inovador. A gente sente falta desse espaço e aqui está sendo algo bem bacana para a gente estar promovendo e estar fomentando esse tema. Hoje me parece que há um cruzamento dos elementos que podem impactar naquela pessoa que é o profissional, que é o trabalhador. São aqueles elementos que a pessoa tem na formação da sua casa, da sua família, os elementos que encontra no trabalho, né, que nem sempre correspondem, né, aos mesmos, né, a um mix, às vezes, a uma nova mistura, né, aos elementos do país, do meio ambiente como um todo. Administrar esses três planos é um dos desafios de lidar com essas pessoas na questão de saúde? Sim, Sérgio. A gente está nós estamos num país muito grande e que muitas vezes é necessário que as empresas, que as organizações tenham um papel social muito forte. De modo geral, o varejo, os restaurantes, ele é o primeiro emprego das pessoas. E são pessoas simples, que começam simples, né? Que começam no chão, no início do atendimento. E
são as pessoas que têm as maiores necessidades. Então, as informações que essas pessoas têm, que os funcionários têm, às vezes são informações muito poucas, muito singelas. E nós, como organização, como empresa, a gente precisa dar essas informações. A gente precisa mostrar que, sim, a pessoa precisa ir para o médico, sim, a pessoa precisa ter um cuidado a mais com a saúde, que isso daí, hoje como eles são jovens, talvez não percebam a dimensão de cuidar da saúde hoje. E pode ter reflexo no futuro. Então, isso aí é uma obrigação para nós, uma obrigação, é um dos nossos valores, que a gente precisa estender esse tipo de informação, esse tipo de cuidado, tanto para os funcionários quanto para a família. Isso é um papel muito forte que a gente tenta empenhar e desenvolver com os nossos funcionários. Eu não tinha me atentado a esse respeito, né? Porque o food service realmente é assim um grande meio receptor do primeiro emprego, né, de muitos jovens que ainda não têm a grande qualificação e vão procurar no restaurante o seu primeiro emprego. E aí acaba tendo que ser um ambiente educador. Sim, é um ambiente educador. Essa é a verdade, né? Por isso que proporcionar a experiência desse primeiro emprego durante o tempo que ele estiver dentro da empresa é importante, porque a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre higiene, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre segurança do alimento, a gente fala sobre responsabilidades, a gente atua na formação básica não do profissional, não é só o profissional, a gente atua na formação básica da pessoa, a gente complementa, às vezes nós fazemos o complemento da família, os nossos gerentes, os nossos na nossa base, a gente acaba se aproximando muito dos nossos jovens, exatamente por esse papel acolhedor. Porque a gente fala das coisas mais básicas, a gente como organização, a gente fala das coisas mais básicas para os funcionários. Falar de saúde e depois falar de segurança, a gente quer que as pessoas trabalhem de uma maneira saudável, de uma maneira segura, que voltem para casa da mesma maneira que elas chegaram no trabalho, e que não façam só isso, que ensinem os filhos, que ensinem a família, da onde quer que cada um more, que tente repassar isso para os amigos. Porque essa é uma profissão que nós temos, né? Nós escolhemos, nós poderíamos escolher qualquer profissão, mas o que nós escolhemos é cuidar das pessoas. E é um super desafio, é um desafio complexo, um desafio porque nós já não somos mais tão jovens, então aquilo que nós aprendemos lá no passado, a maneira da gente multiplicar que a gente aprendeu lá no passado é diferente do que é hoje. Então os nossos jovens têm muitas mídias, tem o WhatsApp, a informação sai muito rápida, e a gente precisa aprender a comunicar da melhor maneira, porque o objetivo dos profissionais de segurança e de saúde é um só, é cuidar realmente da segurança e da saúde. Eu ia colocar, né, porque eu gosto dessa palavra cuidar, não sei se o Thiago de repente pode responder, é uma provocação, mas as pessoas querem ser cuidadas. Como é que está nesse mundo em que as pessoas parecem que já sabem de tudo, todo mundo já nasce um pouco egocêntrico, né? Com 3 anos já está reclamando da vida. As pessoas precisam tato, precisa mais pedagogia ainda para poder cuidar de quem às vezes parece que não se importa de ser cuidado. Thiago? Um grande desafio nosso é adotar práticas que sejam aplicáveis à rotina desses jovens, né? Não só dentro do local de trabalho, mas que são práticas que ele possa adotar em casa e levar para a sua vida. E ao contrário do que a gente possa imaginar, esse cuidado ele é um diferencial bastante competitivo no mercado, onde a gente tem as gerações hoje que estão buscando cada vez mais coisas, e eles veem que eles trabalham numa organização que tem esse sentimento de cuidado, e isso acaba sendo mais um atrativo de retenção. Faz uma diferença. Exatamente. E aí é comum a gente ver no mercado as empresas trabalham de forma muito reativa no sentido de identificar eventos que ocorreram para poder definir quais ações adotar para evitar suas recorrências. E quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente tem uma preocupação muito grande de antecipar
esses eventos, de identificar atmosferas propícias a esses eventos antes que ele aconteçam e tentar buscar adequações ou melhorias que possam evitar que de fato eles ocorram. Então, esse é o foco do gerenciamento que a gente busca, de ter ferramentas que nos permitam identificar situações de risco de forma antecipada. E aí sim, implantar as melhorias para que elas não necessariamente precisem ocorrer. Diferente um pouco do que é comum acontecer. As pessoas pegarem um histórico, uma estatística, trabalhar de forma reativa do que já aconteceu para impedir recorrências. A gente está muito focado em gerenciar e antecipar esse risco. E Sérgio, tu comentaste, né, da criança muitas vezes de 3 anos que não gosta de ser, às vezes, cuidada e observada, mas o inverso também é proporcional, né? Tenho uma filha de 3 anos e todo dia de manhã, então coloco ela no carro, né, na cadeirinha, coloco o cinto dela, saio de casa, enfim, e deixo ela na escola, enfim, e sigo aí minha rotina de trabalho. E veio à cabeça agora, e me lembrei de uma situação que ocorreu, que eu coloquei o cinto nela, né? E na hora de sair do condomínio de casa, eu fui botar o cinto na sequência. E aí ela falou: pai, não vai botar o cinto? Então, da mesma forma que ela também, ela está observando, né? Então ela é atenta, ela tem a informação. Isso acontece com o nosso público também de restaurante, né? Ou desse público de varejo. A informação, ela está muito mais fácil. Então as pessoas também estão mais participativas. E o nosso papel é criar meios de comunicação para que as pessoas possam vir até nós também, trazer situações que é da própria operação, situação que ela que ela identificou, e com isso a gente vem se aproximando desse jovem, como o Fábio falou, né? A gente está criando uma linguagem para ficar muito mais próxima dele. De que forma que a gente tem feito isso, né? A gente tem tentado inovar, um exemplo, a nossa parte de treinamento. Então hoje não é mais aquele no papelzinho, não é mais impresso, então a gente está criando vídeos, né? Vídeos interativos, com uma linguagem mais simples, uma linguagem que aproxime a nossa informação ao funcionário, né? Porque, Bruno, né, eu sou mais velho, me lembro de uma época que tinha empresas no mercado que a principal atividade era produzir cartilhas. Né? Quer dizer, muda o tempo, tem que mudar o material, né? E hoje essa geração acho que é muito mais lúdica também. Exatamente. Ela precisa se envolver, precisa tocar, precisa sentir. Exatamente. Então a gente tem veículos de comunicação, como o Fábio falou, às vezes tem o WhatsApp, a gente tem um grupo oficial no próprio Facebook com informações, às vezes trazendo e-learning, né? Uma plataforma online trazendo esse conteúdo que eles para podem assistir pelo celular. Hoje a gente tem tablets nos restaurantes, né? Disponibilizando esse conteúdo. Então é uma mudança também, a gente está inovando, é uma cultura diferente e a gente está se adaptando à realidade de hoje do nosso jovem, do nosso trabalhador, do nosso público jovem, né? Que é o que a gente tem hoje. E que muda constantemente, que ano passado era diferente, que esse ano surgem novas tecnologias, novos anseios, e a gente tem que estar atento ao que o mercado está oferecendo e ao que o jovem está pedindo, né? Então, a gente como tem uma taxa de abertura elevada de lojas e ao mesmo tempo também a gente sabe que quem emprega o jovem lida com uma rotatividade. E o setor de food service, né, restaurantes, tem mais uma rotatividade também razoavelmente elevada, né? Então tem que ter um mecanismo constante aí, né? É um trabalho que não para. Não para. Uma coisa que sempre que a gente aborda o tema segurança e saúde, eu sempre faço referência aos americanos. Se você pegar os filmes, qualquer filme americano, qualquer coisa que você assista da vida americana, você vai ver que eles começam uma frase ou terminam uma frase falando: seja seguro, fique seguro. Então assim, você vai fazer um passeio de carro, aí a pessoa fecha o carro, vai se despedir e fala assim: vá seguro. Então é o tipo de comportamento que a gente quer passar para a sociedade como um todo, não só para o nosso público. E sim, a gente tem que se reinventar toda hora, porque manter o controle dentro dos restaurantes, quando a gente fala que tem uma rotatividade, no nosso negócio, no negócio do setor, é o principal desafio, porque é
O principal desafio é uma fonte muito gostosa da gente atuar, porque não deixa que a gente fique acomodado, porque você precisa estar ensinando, você precisa estar compartilhando com aquele grupo novo de pessoas que vão entrando todos os meses. Então é um super desafio. E às vezes a solução que a gente encontrou em um mês é diferente da solução que a gente encontra no próximo. Porque tem essa rotatividade e é super prazeroso para nós. É difícil, é super difícil, sim, mas é super prazeroso, porque o nosso grande objetivo, que nós falamos no começo, é a gente deixar um ambiente seguro e saudável. E quanto mais pessoas estiverem inseridas nisso, é melhor para nós. E o desafio ele não está só entre as gerações, né? Está entre as regiões também, porque cada região absorve conteúdo de uma forma, né? A gente está falando de um país que ele tem dimensões continentais e que a gente tem que buscar mecanismos didáticos que a gente consiga atuar em todas as regiões do país com o mesmo nível de influência. Então esse é um desafio também, além das gerações, é um desafio também muito grande. E voltando um pouco, quando a gente iniciou falando do segmento de food service, um outro desafio é encontrar soluções prontas, né? Em outros segmentos, como indústria, construção, a gente vê... É muito comum a gente já ter soluções tecnológicas de ponta e prontas. Então você identifica um gap, um problema que precisa ser corrigido e já tem uma solução ali que você consegue buscar pronta no mercado. Diferente do food service, onde que muitas das vezes a gente identifica uma situação de risco que precisa ser corrigida e a gente não tem essa situação, esse produto pronto no mercado. E aí é onde a gente cria parcerias para desenvolver produtos que possam, que além de nos atender, que fica como um legado para outras empresas do segmento que elas possam buscar e adotar essas melhorias. E aí a gente tem uma gama muito grande de equipamentos, de ferramentas, utensílios, que a gente buscou, construiu por conta dessa identificação antecipada de um risco. Vamos entrar no campo da saúde propriamente. Vamos fazer um tour aí sobre as questões dentro dessa área. No campo da saúde propriamente dito, vocês têm algum comparativo, por exemplo, hoje, né, com o tipo de vida que se leva hoje, os motivos de afastamento, de liberação, de ausência, de falta em geral, aí por curto prazo, por um dia, um turno, eles são assim diferentes do que tinha antes, né? E se dentro desse campo nós temos assim a questão física, mas também temos a questão psicológica, digamos, como motivos. A gente acaba utilizando os dados da Agência Nacional de Saúde. Esse é o nosso grande comparativo, né? Então, toda vez que a gente está usando muito o analítico, né? Então, nós estamos cada vez mais buscando as informações cada vez mais precisas, modelos mais precisos para que a gente tenha as campanhas mais corretas. E o nosso grande balizador é a Agência Nacional de Saúde. Então, quando a gente compara 10 anos para cá, olhando muito o nosso público, quais são os grandes motivos de absenteísmo que a gente tem? A gente tem muito mais absenteísmo causado pelo redor. O que é o redor? Pela própria vida na sociedade, pelas condições onde a pessoa mora, pelo tipo de locomoção que ela tem. Então, esse tipo de absenteísmo ele reflete nas nossas operações, reflete na operação de qualquer empresa. E quando a gente constrói esses modelos, a gente consegue construir campanhas mais específicas, a gente consegue olhar isso ao longo de um calendário, durante um calendário anual, onde a gente consegue colocar as nossas campanhas junto com as campanhas do próprio governo, né, que a gente chama de calendário colorido. É o Outubro Rosa, é o Julho Vermelho, a gente consegue conciliar todos os meses isso. Estão coloridos agora. Todos os meses estão coloridos. Cada um que me surpreende aí, que eu não estava preparado nem para saber que existia. Antes não era tão divulgado, mas é algo que a sociedade vem exigindo mais. E a gente, como organização, a gente tenta trabalhar para diminuir isso. A gente tem muitas doenças, muito tipo de afastamento por
por dores de barriga, por desidratação. Então a gente vem dentro dos restaurantes, dentro das nossas campanhas, abordando esse tema, que também é muito forte, é muito bom para o negócio, mas é muito melhor ainda para a saúde dos funcionários, como eles vão explicando isso dentro de casa. É super gratificante para nós quando a gente aborda um tema, passa semanas, 2, 3, 4 semanas, e os funcionários devolvem para a gente falando assim: olha, eu expliquei isso em casa, eu falei isso para o meu marido, está super legal, agora a gente está fazendo dessa maneira, então eles estão indo menos para o médico, estou economizando dinheiro com medicamento em casa. Isso para nós é uma super gratificação. E por consequência, nós temos sim os funcionários mais dispostos, trabalhando mais tempo conosco, com um sorriso na cara, porque são pessoas, né? Quando a gente fala de processo, é muito fácil estabelecer um processo e seguir o processo. Quando nós falamos das pessoas, nós estamos falando de comportamento. E toda a sociedade ao redor influencia no comportamento dessa pessoa. É o jogo de futebol, é o time de futebol que perdeu o dia, às vezes brigou com os pais, às vezes brigou com o namorado. Então tudo isso influencia quando a gente fala de saúde. São animosidades, né, que vão surgindo, né? Sim, são jovens, né? E são jovens, tudo é potencializado nessa idade. Sem dúvida. E também para isso o nosso ambiente tem que estar preparado para receber essa pessoa, né? Então a gente posso te dar aqui um exemplo, a gente tem a nossa sala de break, né, que é aquela sala de funcionários, então tem que ser um ambiente descolado, um ambiente atrativo, então ele é um ambiente que a tendência nos trouxe a revitalizar isso, a deixar um computador para ele mexer na internet, é um momento de distração, de estar com os amigos ali, com os colegas de trabalho. Então a gente tem que estar preparado para isso também, né? Desse ambiente ser um ambiente gostoso e confortável para ele, né? Acho que isso é bem interessante. Quando você trabalha com jovens, aí é uma curiosidade minha, tem mais curvas de constância, né? De falta de constância. Assim, em relação à produtividade, faz o sujeito que nunca falta, daqui a pouco começa a faltar, né? Que às vezes é um pouco da adolescência, o jovem adulto, às vezes que muda os objetivos, recicla os objetivos, não tem mais do que outras faixas etárias. Não, eu não vejo, eu já passei por outros segmentos, né? Eu não vejo muito dessa maneira, não. Porque o jovem que entrou no mercado de trabalho, ele no mercado de trabalho formal, ele está muito preocupado mesmo, né? De modo geral, ele está muito preocupado. Ele quer pagar os estudos, ele quer sustentar a casa. A gente tem muitos desses jovens, eles sustentam a casa. Então ele tem um comprometimento nessa linha. Eu não vejo muito assim, não. E a questão, eu sei também que vocês fazem, que nem sempre acontece em outras operações, mas como é que entra a questão do rodízio de funções, né? Se isso foi pensado para ser algo assim de redinamizar, o sujeito ter o olhar 360 graus, não só do seu ponto de vista, se isso motiva, quais as contribuições desse rodízio? Além de, óbvio, a gente também tem uma preocupação operacional muito grande. Então, além da gente contar com especialistas, todo mundo é especialista em todas as estações, em todas as áreas, e o rodízio ele permite isso. Mas, além disso, há uma preocupação com a saúde dos empregados. Então, evitar que sobrecarregue algumas áreas do corpo, alguns membros inferiores ou membros superiores, com uma determinada atividade por um longo tempo, você acaba fazendo um rodízio entre os postos de trabalho, e com isso você há um dinamismo maior das atividades, evitando com que façam por longo tempo uma determinada posição ou um determinado movimento. E com isso a gente consegue uma melhora de produtividade, a gente consegue ter funcionários fisicamente mais bem dispostos e, além, como eu falei inicialmente, da gente ter especialistas em todas as estações. Isso faz com que também a gente tenha uma operação muito mais afiada, né? Sem dúvida. E além desses rodízios, a preocupação com a sobrecarga física, com esse esforço é muito grande quando a gente projeta o nosso mobiliário. Como eu falei, é difícil a gente encontrar para o segmento de food service soluções prontas de mercado, e a gente acaba buscando parcerias para desenvolver a altura adequada das estações, dos monitores, para que tudo esteja ao alcance em movimentos confortáveis, isso permitindo também que ele tenha
a sua estação de trabalho, seu ambiente de trabalho, ele mais saudável. Nesse sentido, Sérgio, a gente sempre fala em tempos e movimentos, né? Então isso tem que estar numa sincronia bem equilibrada, né? Que seja de uma forma confortável. Então, por trás, né, daquele ambiente de restaurante, a gente está sempre pensando de que forma a gente vai melhorar o que já está bom. É um exemplo. Então a gente pensa desde o saleiro, de que forma que a gente vai fazer, projetar esse saleiro para que seja de uma forma mais rápida e de uma forma confortável. Desde da altura do cabo de uma vassoura, de um esfregão, desde o calçado do funcionário. Então a gente não se limita a apenas uma máquina, uma ferramenta, como o Thiago falou. Então a gente vai de utensílio, a gente vai de equipamentos, do próprio equipamento de proteção do funcionário, que alguns são pioneiros, que nós desenvolvemos, né? Então isso é muito bacana. Você me perguntar, melhorou bastante assim com essa evolução toda do design, né, da tecnologia, dos materiais também principalmente. Melhorou bastante assim essa questão de acessórios, vestimentas? Sim, melhorou bastante. A tecnologia traz, além da inovação, traz velocidade. Então a gente tem essa grande dificuldade que foi citada aqui, que é o desenvolvimento de soluções para o nosso setor. Então nós temos que junto com os parceiros, desenvolver, mas a tecnologia ajuda a fazer isso mais rápido. A gente tem, acho que depois o Bruno, o Thiago pode comentar com mais detalhe, a gente tem o caso do nosso calçado. É impressionante o quanto ele é mais confortável, quanto ele transforma num ambiente mais seguro para os funcionários. Ele ajuda muito. Isso, o desenvolvimento, do início da conversa até o desenvolvimento e até a chegada do calçado dentro do nosso restaurante, passaram-se meses. Se fosse há 10 anos atrás, eu acho que passaria 2, 3 anos. Né? E assim a história vai. Isso todos é recente, essa mudança do calçado? Sim, é relativamente recente, sim. Já tem um ano. E aumentou muito a dose de, digamos assim, de conforto, de não fadiga dos pés? Sim, muito. As pessoas agradecem bastante, assim, e vem de coração falando isso. Claro, eu estou falando o aspecto que eu não consigo medir, né? Que é como que as pessoas estão se sentindo. Não tem uma pesquisa para isso formalmente igual aos nossos outros processos. Mas quando a gente olha todo o escopo, é impressionante os resultados que nós temos. Realmente é muito mais seguro, é muito mais confortável. As pessoas querem levar para casa, querem comprar modelos semelhantes para poder usar em casa, lavar o quintal, fazer tudo isso. É super importante. E essas soluções, elas não estão disponíveis apenas para nós, elas estão disponíveis para toda a cadeia. Né? Voltando à questão que você colocou de tecnologia, ela faz a gente se reinventar também, né? Então a gente adota soluções, então a gente identifica que tem um risco, por exemplo, de um funcionário em uma determinada atividade, ele pode ter o risco de se queimar. Aí a gente vai e adota uma proteção. A gente desenvolve um equipamento, não tem disponível no mercado, desenvolve um equipamento de proteção. E aí o que a tecnologia nos permite? Encontrar um equipamento mais confortável, surge um tecido novo, surge um tecido mais leve e que oferece o mesmo nível de proteção, e a gente tem que estar sempre olhando isso. Como o Fábio falou, hoje a gente consegue ter um tempo de resposta em meses, que alguns anos atrás a gente teria em semanas, por conta da comunicação hoje ela é muito mais rápida. Então lançou um tecido novo que oferece uma proteção parecida, que é mais leve, mais confortável, que permite um conforto maior para o empregado, que ele sinta-se mais à vontade com ele. E a gente corre, busca esse tecido, desenvolve um novo equipamento com ele, aperfeiçoa. Então, além de você buscar a solução, você tem que estar sempre antenado ao que a tecnologia está te oferecendo para você inovar, para você readequar aquilo que você já tinha feito, que, como eu falei, passa-se 2, 3 meses, já surgem soluções novas e diferentes. E a tecnologia está aí para isso. Para quem começou a assistir agora, que eu vi que umas pessoas entraram agora, né, nós estamos transmitindo ao vivo aqui o 5º debate do ciclo de debates da NR, Associação Nacional dos Restaurantes, hoje com o tema controle de riscos, diminuição de acidentes e seus respectivos custos. Estão participando Bruno Rodrigues, especialista em saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, Thiago Reis, lá na ponta, também especialista de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, o Fábio Madri Lacerda, também especialista em
segurança do trabalho, saúde e meio ambiente. Ambos não, os três, né, são da equipe desse setor da Arcos Dourados, McDonald's América Latina. A questão da mudança, né, hoje a gente vem acompanhando esses últimos 2 anos, principalmente 3 anos, né, uma progressão da mudança do comportamento do meio ambiente, da natureza, da perspectiva e prognóstico da temperatura. Isso tem afetado a questão do saúde do trabalho? Eu, Sérgio, entendo que a gente tem sazonalidades, né? Então a gente entra aí num período, um exemplo, de inverno. Então as pessoas ficam mais resfriadas, né? Tem essa tendência de pegar um vírus, uma gripe. Então para isso a gente também tem que estar preparado, né? Com orientações, com informações, capacitar o gerente da loja para que ele identifique se algum funcionário tem algum comportamento de saúde diferenciado. A gente direciona esse funcionário para a nossa equipe médica. Então hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, espalhada por todo o Brasil, técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos, que vão dar esse auxílio, né? Além disso, a gente tem clínicas também espalhadas aí pelo Brasil que podem dar esse auxílio se necessário. Então a gente entra com uma campanha de vacinação, de repente tem algum surto de dengue ou algo semelhante, então a gente faz uma campanha específica. Então sim, a gente consegue identificar essas sazonalidades, né, para que a gente possa atuar de uma maneira preventiva. Assim, isso está muito relacionado ao analítico que o Fábio falou, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande em manter os dados, um histórico de dados para identificar tendências regionais, sazonais, para que a gente possa, além das campanhas que a gente já tem no calendário padrão, como o Fábio falou, fazer campanhas pontuais. Como falar, tem um surto de um determinado coisa, a gente identifica isso numa determinada região. Então a gente faz campanhas direcionadas, campanhas de vacinação ou até mesmo campanhas de conscientização. Algo interessante que a gente estava falando antes nos bastidores também, porque tudo isso passa por um processo, como nós falamos, educativo, né? Onde o sujeito, o funcionário é o alvo, né? No entanto, tem várias maneiras de atingir esse alvo e que ele possa escutar a mensagem de forma desarmada, né? E muitas vezes isso pode também considerar mudanças de hábitos, tradições, como é que ele foi criado, como ele é alimentado, valores, né? Tem uma perspectiva também no processo de trabalho de atingir não só o contratado, mas a família do contratado? Esse é um dos principais objetivos que nós temos. São fases, né? Quando a gente fala muito de segurança, saúde, a gente fala de fases. E tem uma fase que a gente aborda os processos, e uma outra fase que quem é da área sempre fala, são os comportamentos. Mas nada melhor do que a gente atingir o comportamento da pessoa e da família. A nossa taxa de sucesso é quando os nossos temas, tanto de segurança quanto de saúde e também de meio ambiente, chega na família. Isso é o sucesso para nós, porque aí assim é influenciar a sociedade, é influenciar o público, é evitar que acidentes aconteçam, tanto acidente de trânsito, acidente dentro do local de trabalho, porque as pessoas vão estar mais com uma consciência maior, com um alerta ligado. E para a saúde também é super importante que o que é compartilhado com o nosso público seja compartilhado com a família. Então isso é um dos nossos principais objetivos, que se estenda à família, a todos os públicos. A gente tem uma campanha que chama-se Portas Abertas, né, onde a gente convida as pessoas a conhecer o nosso processo por trás do balcão, conhecer a nossa cozinha. E esse processo ele é bastante gratificante quando vê o público e até mesmo os familiares dos nossos empregados que vão conhecer a nossa dinâmica de trabalho, ver o nível de cuidado que nós temos, não só com o alimento, com o produto que a gente oferece, mas o nível de cuidado que a gente tem com as pessoas que trabalham conosco. E como eu falei no início, isso também é uma ferramenta de retenção, mas esse nível de cuidado que a gente quer ele só é de fato efetivo quando a pessoa incorpora esses valores. E quando ela incorpora esses valores, ele não está limitado aos muros dos nossos restaurantes. A pessoa leva para casa esses valores e acaba transmitindo para a sociedade. E a ideia é que todos sejamos multiplicadores desse cuidado.
É muito interessante ver os pais retornando para a gente, falando: nossa, não sabia que vocês cuidavam assim dos nossos filhos. Para nossa área é o que nós queremos ouvir. É o principal objetivo. É o nosso objetivo. Não, eu ia falar que eu entendo que é uma tendência, uma seleção natural do mercado, né? Ninguém gosta de trabalhar num ambiente hostil, num ambiente prejudicial à saúde. Então, as pessoas gostam de trabalhar num ambiente alegre, num ambiente feliz. E é isso que a gente tenta proporcionar. Então, é numa amplitude muito maior do que apenas um acidente, né? Porque para nós um acidente, como eu falei no início, já é demais. A gente trabalha com número zero, né? A gente nosso conforto é trabalhar sempre com zero. Então esse ambiente ele tem que ser agradável, e é isso que a gente faz, né? Olhando assim de uma forma macro, a gente tem que tornar esse ambiente alegre, feliz. É isso que o nosso principal objetivo. Eu vejo uma grande responsabilidade aí das organizações hoje em dia, dos setores de recursos humanos e das lideranças, porque a gente vive uma época onde, de repente, as pessoas descobriram que tem direito à felicidade. É isso. Né? Então, as pessoas querem ser felizes e tal, que é um conceito novo na civilização, é muito recente. Porque tudo era voltado para o sustento. Né? Se era o sustento, estava bom, estava ótimo. Ser feliz era secundário, era um luxo de vida. Né? Então, de repente, o pessoal quer ser feliz e a individualidade fica exacerbada num ponto que às vezes a individualidade de um colide com a do outro, né? E os sonhos até coletivos que foram criados na geração dos anos 50, 60, 70 foram colocados assim um pouco de lado. Aí me parece que as organizações voltadas para o trabalho, que têm essa visão que vocês estão procurando colocar, tem uma responsabilidade que aumenta, que é de uma forma compreender que o sucesso pessoal depende de um processo de equipe, depende de um coletivo, que a produtividade ela se multiplica com o engajamento das pessoas, que não é uma aventura individual, né? Sim. E, então, assim, eu acho que talvez no ambiente de trabalho que elas possam voltar a resgatar essa crença do coletivo. Sim, sem dúvida. E tem que trabalhar sorrindo, tem que trabalhar de uma maneira confortável, tem que trabalhar feliz. E tem que ser assim. Nós somos, a nossa equipe está dentro do RH, né? Então a gente já tem esse cuidado com as pessoas por profissão, e a gente tem essa inspiração que é dentro da janela de recursos humanos. É super interessante, porque às vezes você vai visitar o restaurante, fazer a visita nos bastidores do restaurante, para a gente entender como que tá, e você vê as pessoas cantando, as pessoas dançando, as pessoas se divertindo, e é isso que a gente quer. Não faz sentido, né, você trabalhar de cara amarrada, bravo. A gente tem que ser mais leve trabalhando. É melhor também, é um ambiente mais saudável, reflete na saúde das pessoas. Vem pro local que você gosta de trabalhar, e você vem com um sorriso. E tem que ser leve. E esse trabalho, ele faz com que... E assim, hoje, as organizações têm entendido muito mais isso, Sérgio. Tem sido mais comum as organizações entender que essas ações elas não são um passivo do negócio, e sim um ativo do negócio. Sim. Então eles entendem, as grandes empresas já têm caminhado nesse sentido, entendendo que essas ações elas potencializam os resultados, né? Potencializa a produtividade, rentabilidade do negócio, porque você tem uma equipe mais engajada, mais motivada, porque trabalha num ambiente saudável, seguro. E é uma tendência natural do mercado, como o Bruno falou. E assim, trabalhar com esses dados facilita com que você tenha mais êxito nas ações, né? E você manter esse histórico te permite que você seja mais assertivo cada vez que define o seu próximo passo. Na questão que você falou, né, cada bairro é um bairro, cada cidade é uma cidade. No ponto de vista de saúde, em termos de Brasil, já que o McDonald's está espalhado em todo o Brasil, dá para mapear um pouquinho assim, essas diferenças assim, do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista comportamental ou do ponto de vista mesmo de problema de saúde em si? Dá. Quer ver um exemplo muito... Enquanto no sul, nessa época, no sul do país, a gente tem uma temperatura de
sei lá, às vezes 5 graus, 7 graus, a gente tem lá em Salvador ou em Natal uma temperatura de 29, 30, 32. Então o comportamento é diferente, a maneira que você vai estar trabalhando é diferente, as pessoas estão mais suscetíveis num bloco lá no sul das doenças respiratórias, ter as gripes, ter esse tipo de enfermidade, e lá no Nordeste não. Então é diferente. Quando a gente vai para o Centro-Oeste também tem um outro comportamento. Quando você vai para o estado, para o Sudeste ou para o estado de São Paulo, que você tem todas as temperaturas ou todas as estações do ano no mesmo dia, também reflete. E aí sim, a gente tem as campanhas, que elas são uma campanha nacional, e a gente também tem os focos regionalizados, para não perder o direcionamento, mas também respeitando as regiões. Então a gente tem o nosso time, ele está distribuído pelo Brasil. A gente tem um time que tem um pensamento central e um time que está distribuído pelo Brasil em todos os estados e em todas as cidades, para exatamente conseguir trabalhar em cada um desses comportamentos. Além das influências de clima, as influências de saneamento também, né? Que aí você entra, tem regiões que tem um saneamento básico mais precário, e isso também é um ponto de atenção nosso. Então, além da questão regional de clima, a gente tem essas questões mais micro, né, que de algumas regiões que tem esses problemas de saneamento básico também, que não deixa de ser uma preocupação nossa. Sim, tem. Eu acompanho aí, tem um instituto muito bacana nessa área, que é o Trata Brasil, que aí tem os índices de saneamento, e você vê claramente assim, as sequelas da saúde em comparativo com o saneamento, né? Isso. É impressionante como tem uma relação assim bastante direta. E hoje, como é que se dá, por exemplo, do ponto de vista dos valores que você quer passar em termos de integração? Antigamente, assim, eu não sei como é que... Pergunta até de leigo, agora que eu estou um pouco desligado por desse processo de as pessoas entrarem em organizações e, de repente, terem que aprender sobre as organizações. Tem um processo de integração próprio, calculado, já avisando o perfil de vocês? Sim, a gente tem um processo de integração no qual ele acontece, como o Bruno falou, a gente busca utilizar uma linguagem de acordo com o público. Então a gente tem diversas plataformas de e-learning, onde as pessoas acessam o portal, interagem com o portal de aprendizado. Nós temos vídeos institucionais que as pessoas também acabam entendendo o funcionamento de todos os processos da companhia. E como o Fábio falou também, nós temos profissionais espalhados no Brasil que fazem presencialmente também essa integração. Então ela acontece em diversas plataformas, seja ele com autoaprendizado, ou seja ele com aprendizado através de um facilitador. Ela acontece em diversas plataformas para que e constantemente, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, entendendo que há a rotatividade natural do negócio. E no aspecto faixa etária, né? Eu sei que vocês trabalham muito com jovem, mas o jovem envelhece, né? Então, o sujeito que entrou jovem, de repente virou gestor, virou um gerente, né? Ele já está com 10 anos mais, 8 anos mais, 15 anos mais. Muda o perfil do prognóstico de comportamento de saúde dele? Eu entendo que sim, por mais... a gente acaba amadurecendo, né? A gente começa a ter uma outra visão como o Fábio falou, hoje talvez o jovem não se preocupa tanto com a saúde, mas no futuro ele vai dar valor para aquelas ações que foram promovidas no passado. E eu acho que isso é natural, isso também aconteceu comigo, e eu vejo assim, talvez não me preocupava tanto com a minha saúde quando eu era mais novo, né? Mas a idade vai chegando. Você achava que era o todo-poderoso. Era todo-poderoso. Mas a idade vai chegando, né? Acho que o teu corpo, né? Isso vai mudando. E tu vai se conscientizando também. O que a gente quer é promover essa conscientização precocemente. Sim. Como ele é jovem e ele está dentro do nosso negócio, a gente quer promover essa conscientização antecipadamente, que ele entenda que ele precisa se cuidar, que a gente está aqui para proporcionar ferramentas, que a gente está aqui para acolhê-lo, mas muitas ações dependem dele, né? Da própria pessoa, da conduta, da postura, das atitudes que ele vai tomar frente aos processos. Né? O jovem ele acaba indo mais vezes ao médico do que as pessoas mais sêniores. E as pessoas mais sêniores... Repete aí. Repete mais alto aí. Os jovens acabam realmente indo mais no médico
do que as pessoas mais sêniores. E não tem uma fórmula, mas é natural que as pessoas que têm uma senioridade maior, as pessoas mais velhas, elas precisam ir mais ao médico. Tem rotinas que precisam ser feitas anualmente. O jovem tem menos rotina, sim. Então e precisa ir porque chega uma determinada faixa etária que você precisa ter um cuidado maior. E a gente incentiva isso. E tem que incentivar, porque poxa, as pessoas que são as fases da vida, né? As pessoas que são mais sêniores, são mais velhas, elas já têm os seus filhos, elas já têm outras preocupações que os jovens não têm. Está terminando de estabelecer a sua vida social e sua vida financeira. Então ela precisa ir para o médico, porque ainda tem uma outra... A gente não vive mais só 50 anos, né? Igual antigamente. A gente não vive mais só 60 anos. A gente vive plenamente os 60 anos. A gente vive plenamente os 70 anos, cada vez mais. Só que não adianta você chegar aos 60, aos 70, se você não tiver saúde. Então você precisa ter essa rotina de cada vez mais consultar um especialista, consultar um médico. Isso é super importante para você, para a sua saúde, a saúde da família, e para você evitar doenças. E às vezes você consegue detectar uma doença no início, tendo uma rotina de planejamento de vida médica. E assim, só para complementar também, a gente tem a nossa equipe de saúde, né, que também faz visitas aos restaurantes periodicamente. E muitas vezes aquele funcionário que talvez está com alguma dúvida, tem uma pergunta ou está com algum tipo de patologia, está sentindo algo, ele direciona essa pergunta direto para a nossa equipe de saúde, né? Então tem aquele primeiro contato, já conhece aquela pessoa, então deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou sentindo isso, o que eu devo fazer, o que tu acha melhor? Então a nossa equipe já preparada consegue direcionar, orientar, muitas vezes entra até em contato com a família desse funcionário para direcionar, dependendo do tipo, né, de situação. Sim. Então a gente consegue também essa proximidade com nossas pessoas. E há uma diferença em termos de impacto de cuidado, nível de atenção ou técnicas diferentes de cuidado na questão de gênero, homem e mulher? Sim, tem cuidados específicos, né? Necessita de programas diferenciados? Sim, necessita de programas diferenciados. A gente tenta ter a mesma dose de programas, porque o nosso público é basicamente 50%. A gente precisa ter as mesmas doses, mas obviamente a gente tem a jovem gestante, precisa ter cuidados diferentes do que o jovem. Então a gente está começando a abordar diversos temas que antes era tabu. A gente começa a abordar tema de gravidez precoce, a gente está abordando o tema do acompanhamento da gestação. É super importante e às vezes as pessoas não têm essa noção que você gestante, porque você, assim, a família, né? Não é só a menina, não é só a mulher, não só ela que fica grávida, não é só a mãe que fica grávida, família, é a família fica grávida. E precisa fazer o pré-natal, precisa acontecer, precisa ter o acompanhamento médico. E quem não tem, e aí é a base de dados que a gente utiliza, a jovem que não faz o acompanhamento do pré-natal, ela tem uma tendência assim infinitamente maior do que o recém-nascido, o bebezinho dela, vai direto para a UTI. E são consultas simples que estão disponíveis tanto no sistema público de saúde quanto nas redes particulares que faça esse acompanhamento para evitar esse tipo de surpresa, porque poxa, você tem todo um acompanhamento. Imagina, você tem todo aquele período super feliz, super diferente da jovem mãe, e ela acaba tendo o seu bebê direto para a UTI. Não é uma experiência agradável. E com esses conceitos, com esse tipo de acompanhamento super simples, isso acaba sendo evitado. E para o homem a gente tem as doenças, tem incidência de câncer, a gente tem as doenças, o super tabu, né, que é o câncer de próstata, tem que fazer os exames, tem que fazer. Simples assim, precisa fazer porque é a continuidade da sua vida, né? Precisa ter esse acompanhamento. Então, por isso que a gente tem campanhas e meios diferentes para cada tipo de público. Olha, a sorte dos millennials, né, que são hoje estão entrando no mercado e em breve vão dominar o mercado, que estão encontrando organizações muito mais humanizadas, organizações que, ao invés de cada vez mais, né,
é necessário ter máquinas, mas sabem que a diferença está na mão das pessoas, né? Então estão tentando fomentar, envolver, educar o capital humano das suas bases, né? Então estão encontrando empresas muito melhores, empresas que querem, por incrível que pareça, veja aí na área de tecnologia, querem dar o direito à felicidade dentro do trabalho. Isso. Né? Impressionante. Proporcionar tudo, lúdico, bacana, né? Eu quero que você seja feliz aqui agora, nesse minuto, né? O pessoal que está mimando, hein? Mas que bacana nesse aspecto, porque cada vez mais, né? Apesar de a produtividade ser necessária, a reinvenção diária da produtividade depende das pessoas, né? E o resultado que o cliente quer do outro lado depende da capacidade da pessoa se entregar, né? Então, Sem isso dúvida. acho que as organizações estão entendendo que precisa ser provocado. Exatamente. Tem que ter um ambiente, tem um conjunto de valores, tem que ter um mimo, né? Tem que ter um conceito. Eu acho que o reflexão resultado, perfeita. E assim, o resultado disso realmente é um ambiente mais agradável, é uma produtividade melhor das pessoas, né? E questão de empresas melhores, tu comentou, acho que é bem importante a gente ressaltar que foi um momento bem especial para a gente como departamento, para a gente como profissional da área, como empresa também. Recentemente nós ganhamos o prêmio do Case de melhor gerenciamento de risco, né? Da revista Proteção. Foram centenas de empresas aí. Revista especializada na área. Na área, né? Exato. E realmente da parte de gerenciamento de risco. Então a gente trouxe, né? A gente levou ao público todas as nossas ações que a gente acredita ser referência. E isso foi julgado por uma série de pessoas, de especialistas. A gente veio então a receber esse prêmio aí no mês passado. Então isso para nós significa que a gente está caminhando no caminho certo. Que a gente está seguindo, está numa trilha, a companhia está olhando isso com carinho especial, e isso reflete na ponta, né? Então isso representa para nós realmente dizer, olha, vocês estão no caminho certo, sigam esses passos, porque isso está refletindo positivamente. E uma outra coisa, só também um comentário pessoal meu, que eu percebo é que também empresas que nem o McDonald's e outras, elas estão procurando também se adaptar ao seu tempo, quer dizer, procurando também reduzir as diferenças entre o staff de comando e o staff lá que está na frente das lojas, está procurando excluir um pouco a cerimônia, até relativizar os trajes no dia a dia, para que os figurinos sejam mais próximos, né? Para que estamos todos juntos nesse desafio, quer dizer, quem faz a diferença somos nós, né? Por isso eu vejo também, assim, com essa nova geração no mercado de trabalho, os millennials, cada vez mais também sendo quem assume os cargos de responsabilidade são mais jovens, né? Ao contrário de épocas passadas, que você tinha que ter uma certa idade. Aí quem ia comandar e dialogar com quem estava lá no trabalho no dia a dia era alguém que não tinha muito a ver, quer dizer, não conseguia passar validação, era deslegitimado, né? Tem uma linguagem mais adequada. Eu vejo empresas aí, que nem a Ambev e outras também, que o sujeito lá, o diretor, o CEO vai trabalhar de jeans, né? Então o sujeito isso dá um outro espírito, né? Isso compõe um outro ecossistema, né? Que é um ecossistema bem mais moderno e que bom, né? Tem que respeitar a identidade das pessoas e entendendo que cada indivíduo é um ser com pensamentos e ideologias diferentes, e a gente tem que respeitar essa diversidade, essa identidade das pessoas e entregar para os clientes não só um produto, mas uma experiência diferente, uma experiência inigualável. E para que os nossos funcionários entreguem isso, eles precisam também ter esse nível de cuidado e esse nível de respeito, certo? E essa questão muito particular de cada um, a gente teve um projeto, né, de inovação em serviço, onde o atendente que fica ali no caixa, né, na linha de frente com o cliente, ele hoje não usa mais a touquinha, né? Então ele tem a liberdade de usar o cabelo como é da identidade dele. De repente ele quer fazer um moicano. Sim, etnicamente falando. Né? Exatamente. Então, aquele ambiente, ele pode fazer isso, né? Claro, respeitando todas as normas. Não precisa esconder a identidade dele. Isso, exato. Ficar escondido atrás de um... que é o que está declarado na atitude, né? E é uma atitude libertária isso. E a gente não tem mais aquele atendimento padronizado, robotizado, né? Sim. Então já fica algo natural, algo que fica mais à vontade. E isso reflete positivamente, reflete em produtividade, sem dúvidas. O indivíduo é muito forte. O indivíduo, a melhor maneira da gente trabalhar em grupo ou atingir um resultado é respeitando o indivíduo, né? Que o indivíduo se prevaleça, que o indivíduo tenha a sua característica, que o indivíduo seja ele mesmo. E por que é diferente dentro de uma organização? Não pode.
Não pode. Tem que ser aquela pessoa que gosta de ter tal atitude, ela tem que ter, ela precisa ter. É saudável, é confortável. Senão o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar trabalhando numa máscara onde ela vai estar tendo uma ação que é diferente do que ela mesma. É claro que você tem que ter uma série de regras, mas ela precisa se sentir ela mesma. Sim. Eu acho que as empresas vêm trabalhando... acho que como a empresa é feita de pessoas, e as pessoas são a sociedade, e as empresas vêm refletindo isso nas decisões de negócio, nas cadeias de comando, dentro do seu parque industrial ou dentro dos restaurantes. É necessário isso. É bem bacana, eu acho, porque nesse ciclo de debates da NR nós trouxemos questões como idealização de negócio, questões de gestão, mas por trás disso tudo estão as pessoas, né? Então nós temos que falar sobre não só gerir as pessoas, mas entender como elas são e tentar entender elas dentro do nosso negócio do mercado. Bruno, Fábio, Thiago, super obrigado aí pela participação, né? O Bruno, o Thiago e o Fábio são da área de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, da Arcos Dourados, McDonald's América Latina. Vieram trazer experiência e com essa mesa que nós formamos hoje, nós estamos encerrando o primeiro ciclo de debates feito de forma virtual e ao vivo da NR. Esperamos para frente continuar, atingir mais pessoas, partilhar, gerar um conteúdo de informação que possa ser carregado aí pelas redes sociais, né? Pelas pessoas, gerando informação específica, encontrando outros profissionais que também passam por essa questão que nós estamos discutindo e também, principalmente, também empreendedores e as próprias pessoas que são contratadas, porque a gente, eu acho que ainda está criando uma cultura do setor para isso. Queria falar alguma coisinha, Bruno? Na verdade, assim, para a gente finalizar, a gente se sente honrado de estar aqui com vocês, né, fazer parte dessa mesa. E no outro debate nós falamos um pouquinho de meio ambiente, né? Nós tivemos diversos contatos, isso foi muito legal, de diversas pessoas que acho que assistiram talvez posteriormente, né, a entrevista, esse debate, e entraram em contato com a gente para conhecer nossos processos, para entender como funciona, pessoas do ramo também. Então, isso foi muito legal, foi muito positivo, e é isso que a gente quer provocar nas pessoas, né, na comunidade, no nosso ramo de alimentação, para os profissionais da área de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. E também fica um convite, né, para que depois desse tema, se quiserem estender a discussão, criar grupo de trabalhos, a gente realmente quer externalizar isso, né? A gente quer promover a mudança de cultura nesse segmento. Então a gente fica à disposição aí para futuros contatos. Você tocou num outro assunto também que é bem importante, a meu ver, que é dentro dos valores da liderança. Eu trabalho muito com a parte de comunicação e opinião pública. E dentro dos valores hoje da liderança, eu acho que um dos mais valorizados, e que é um do combustível em que você acaba tendo uma quilometragem maior e te carregam, é a generosidade. Então hoje é muito importante todo o conhecimento que você tem, ao invés de como no passado, olha, eu descobri isso aqui, mas eu vou botar na minha gavetinha e vou chavear. Então só eu sei, isso vai ser a minha diferença. Hoje eu acho que não é mais assim, graças a Deus que não é mais assim. Então, assim, quando você adquire conhecimento, tem segurança e você tem uma visão analítica dele, quando você compartilha, em primeiro lugar, quem está aprendendo mais é você, além das pessoas que estão assistindo, né? E aí, além disso, é o seguinte, você passa a ter uma organização admirada. Uma organização admirada tem muito mais portas abertas na sociedade, tem muito mais gente defendendo. E hoje a permanência da marca e da organização depende de quem defenda ela. E não pode ser quem está dentro, tem que ser quem está fora, né? Então eu acho que essa questão que você falou é fundamental, né? Partilhar. Mas ele vai se envolver em coisas que não são para a organização, bem pelo contrário. São diretamente para a organização, porque batem ali na comunidade, batem na sociedade e volta para a própria organização. Exato. Obrigado pela audiência. O vídeo fica disponível no Face, né? E até o próximo ciclo de debates, que seja em breve. Tchau. Obrigado, gente.